A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade à nossa série da rejeição ao propósito. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho com o nosso terceiro personagem. E o personagem de hoje, mais um rejeitado, desprezado, menosprezado, que chama-se Gideão. Mas antes da gente começar a história de Gideão, aprender mais com a história dele, é importante a gente entender o cenário espiritual e histórico da época. O povo de Israel estava vivendo o período dos juízes. Está no livro de Juízes, capítulo 6 da Bíblia. Era uma época de ciclos espirituais. O povo se afastava de Deus, Deus permitia a opressão de inimigos, e o povo clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Na época de Gideão, quem dominava Israel eram os midianitas e os amalequitas, povos do Oriente. Eles invadiam Israel na época da colheita. Isso não era somente estratégico. Eles não vinham para conquistar territórios apenas, vinham para destruir a economia e a esperança do povo. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos, em multidão. Está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 5. Ou seja, roubavam comida, roubavam gado, destruíam plantações. O povo de Israel estava vivendo escondido em cavernas. E o interessante é que um povo chamado para governar estava vivendo escondido. Eu quero falar um pouquinho, ou melhor, vamos entrar aqui na história de Gideão. Quem era Gideão antes do chamado? A gente vai entender sobre a rejeição e o propósito. A Bíblia mostra Gideão malhando trigo no lagar. Isso não era normal. O lagar era lugar de pisar uvas, não trigo. Por que ele fazia isso? Porque ele estava escondido dos medianitas, se escondendo. Ou seja, Gideão vivia com medo e sobrevivendo. Mas quando o anjo aparece, ele declara logo algo impressionante. O Senhor é contigo, homem valente. Isso é muito profundo. Por quê? Porque Deus chama Gideão pelo que ele seria, não pelo que ele parecia ser naquele momento. Gideão se via como pequeno, fraco, insignificante. Ele mesmo respondeu: a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Aqui aparecem 3 níveis de rejeição: a rejeição nacional, Israel oprimido; a rejeição familiar, família fraca; rejeição pessoal, ele se vê incapaz. Mas Deus diz: vai nessa tua força. Qual força? A força que Gideão ainda não enxergava. Olha bem, a primeira missão de Gideão: quebrar altares. Antes de libertar a nação, Gideão precisava limpar a sua própria casa. Deus manda ele derrubar o altar de Baal, destruir o poste ídolo. Isso pertencia ao próprio pai dele, ou seja, a idolatria estava dentro da casa. Isso revela algo poderoso. Não existe libertação pública sem primeiro quebrar altares privados. Gideão faz isso de madrugada por medo. Mesmo assim, Deus usa ele poderosamente. Isso mostra algo muito importante. Deus usa pessoas em processo, não pessoas perfeitas. A estratégia militar de Deus é quando Gideão reúne o exército, aparecem 32 mil homens. Mas Deus fala algo surpreendente: esse povo é demais. Por quê? Porque Deus não queria que Israel pensasse, se gloriasse. Foi a nossa força. Então Deus começa a reduzir o exército. Primeiro teste foi: quem tem medo pode ir embora. 22 mil vão embora. Ficam 10 mil. Depois vem o teste da água. Quem bebe como cachorro e quem bebe atento. Resultado final: 300 homens contra um exército que parecia incontável, como gafanhotos. A estratégia da batalha é a seguinte: Deus entrega uma estratégia que não é militar. Cada homem recebe uma trombeta, um cântaro, uma tocha. Eles cercam o acampamento do inimigo. Quando Gideão dá o sinal,
quebram os cântaros, acendem as tochas, tocam as trombetas e gritam: pela espada do Senhor e de Gideão. O que aconteceu? Deus gera confusão no exército inimigo. Eles começam a lutar entre si. A vitória acontece sem luta direta. Isso revela um princípio espiritual. Quando Deus entra na batalha, a guerra muda de dimensão. A importância de Gideão para Israel. Gideão foi levantado para libertar Israel da opressão, restaurar a dignidade da nação, trazer paz por 40 anos. Ele não foi apenas um guerreiro, ele foi um restaurador de identidade. Israel voltou a lembrar quem era o seu Deus. Olha bem, a história de Gideão revela algo para esta geração. Existem muitas pessoas hoje que estão como Gideão, escondidas com medo, se achando pequenas, vivendo apenas sobrevivendo. Vegetando mesmo, mas Deus continua chamando homem valente, mulher valorosa. Deus não chama pela condição atual, Ele chama pelo propósito eterno. Olha bem, da rejeição ao propósito, Gideão nos ensina 3 lições. A primeira, Deus encontra pessoas escondidas. Deus chamou Gideão no lagar, não no palácio. A segunda, o propósito começa quando os altares errados caem por terra. Antes da guerra externa, Gideão enfrentou a idolatria interna. Terceiro, Deus usa poucos para fazer muito. 300 homens venceram uma multidão, porque o tamanho do exército nunca foi o problema. A presença de Deus é que decide a batalha. Olha bem. Você pode terminar dizendo: eu não sou chamado, eu não tenho chamado, mas isso é um engano. Gideão se via pequeno, escondido e sem importância, mas Deus não te chama pelo que você sente, Ele te chama pelo que você carrega. O mesmo Deus que encontrou Gideão no lagar está encontrando pessoas agora no lugar da dor, da rejeição e da invisibilidade. E hoje Ele está dizendo: levanta-te, homem valente. Levanta-te, mulher valente, mulher valorosa, porque eu sou contigo. Receba essa palavra e até o próximo.